Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente em o nome do Senhor Jesus. A direção que eu recebi do Espírito Santo nesta noite é para falar a respeito daqueles que matam espiritualmente. Aqueles que, ao invés de cuidar das almas, cuidar das ovelhas, eles matam essas pessoas espiritualmente. Eles não têm nenhuma pena, eles não usam de nenhuma misericórdia, mas por causa da sua posição e da sua condição, eles têm matado muitas almas espiritualmente. Se você quiser acompanhar esse estudo bíblico, você pode abrir a sua Bíblia Sagrada lá no livro de 1 João, no capítulo 3, do versículo 15, diz assim, qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Veja que Deus ele chama a atenção que todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Como que eu posso dizer que eu amo uma pessoa, ou melhor dizendo, como que eu posso dizer que eu amo a Deus se dentro do meu coração eu tenho vontade de matar uma pessoa espiritualmente? Por exemplo, eu já conheci uma pessoa que essa pessoa constantemente ela dizia o seguinte: eu já matei muita gente já. Eu já fui um assassino espiritual. Eu já fiz com que muitas pessoas viessem a perecer. E eu pergunto a você, como que o amor de Deus pode estar dentro de uma pessoa se ele tem ódio do seu próximo? Se ele deseja ver o seu próximo prejudicado? O que adianta a pessoa, ela vai na igreja, ela busca a Deus, ela louva a Deus, ela prega a palavra de Deus, mas se dentro dela ela carrega um ódio contra alguém, ela faz de tudo para ver aquela pessoa prejudicada. Porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é quando você recebe uma direção de Deus, dá uma palavra repreendendo, e a outra coisa é quando do seu próprio coração você usa a palavra de Deus para ofender alguém, você usa a palavra de Deus para prejudicar alguém. Pela autoridade e posição que você tem, você fere as pessoas, você prejudica as pessoas. A gente pode observar isso aqui no livro de 1 João, no capítulo 2, do versículo 11, diz assim, mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Você veja bem o caso de Saul e Davi. Davi, ele era o rei, ele era a autoridade máxima. É claro que tinha o profeta, mas Saul, ele era o rei. E ele foi tomado por uma inveja. A Bíblia Sagrada chegou a dizer que ele teve crises de nervo contra Davi. E ele desejou matar Davi. A unção que Saul tinha recebido, a unção que ele recebeu, não era para matar ninguém. A unção que ele tinha recebido de Deus era para ser rei, era para cuidar do povo, era para cuidar das ovelhas. Mas devido a ele não estar bem espiritualmente, ele travou uma grande perseguição contra Davi. Várias vezes arrumou emboscadas de uma forma e de outra para tentar prejudicar Davi.
Sabe por quê? Porque ele tinha uma autoridade. E no pensamento dele, ele pensava da seguinte maneira: eu sou autoridade, eu faço o que eu quiser e ninguém vai poder fazer absolutamente nada. Só que a palavra de Deus diz que Deus, ele abate, como também Deus, ele exalta. O amor de Deus só pode estar dentro de uma pessoa quando essa pessoa ama o seu próximo. O que representa o amor? O amor não significa que você não tenha que punir, que você não tenha que repreender. Não! O amor também ele disciplina. Mas o amor também ajuda e faz com que a outra pessoa ela seja recuperada. Você pode observar o exemplo dos fariseus, o exemplo dos escribas. Eles sentavam na cadeira de Moisés e a finalidade deles era somente punir. Quando chegava um caso de prostituição, eles mandavam apedrejar a prostituta. Quando chegava um caso de roubo, eles mandavam apedrejar o ladrão. Mas por que eles pensavam assim? Porque eles eram autoridades, né? Só que eles pregavam aquilo que eles não viviam. Eles davam ordem para apedrejar, eles davam ordem para punir, mas eles mesmos não estavam preparados para passar aquela punição. Porque toda pessoa que não tem misericórdia, sim, quando ela não tem misericórdia, ela também não vai alcançar misericórdia. E quando ela não tem misericórdia, que ela cai numa situação difícil, ela não aguenta, ela não suporta. Sabe por quê? Porque todo o tempo da vida daquela pessoa, ela nunca teve misericórdia de ninguém. Ela nunca procurou ajudar ninguém. Pela posição e condição que ela tinha, ela sempre puniu, ela sempre apontou o dedo, ela sempre jogou pedras. Quantas pessoas estão afastadas da obra de Deus? Quantos pastores estão aí no mundo, aí fora, porque foi punido, foi repreendido, ninguém olhou para aquele pastor com misericórdia? Quantos obreiros, quantos assistentes estão aí fora, hoje estão bebendo, hoje estão se prostituindo, hoje estão como mendigos no meio da rua? Aí muitos dizem o seguinte: não, mas largou da mão de Deus, é endemoniado, não é liberto. Não. Sabe por quê? Porque não houve a misericórdia. O amor dessa pessoa que deveria cuidar desse obreiro, desse assistente, desse pastor, ele não tinha o amor de Deus, ele não tinha a luz de Deus, porque aquele que não ama essa pessoa, então, ela está andando em trevas. Você veja bem que a Bíblia Sagrada, ela diz aqui, 1 João capítulo 4, você pode ler capítulo 4, no versículo 20, diz assim, se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então a pessoa, ela diz aqui, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, odeio o seu próximo, quer prejudicar aquela pessoa, quer ferir aquela pessoa. Sabe por quê? Porque isso é algo pessoal. Mas a palavra de Deus, ela diz, não adianta. Deus, ele é um Deus de justiça. Se você não tem misericórdia, se você não tem amor, se você não tem bons olhos, você pode ter a certeza que o seu dia vai chegar. Você pode ter a certeza que da mesma forma que você procede,
vão proceder com você também. Porque a pessoa, quando ela está na condição de autoridade, geralmente eles pensam que nunca vai chegar o dia mau. Eles pensam que vão permanecer naquela posição, naquela condição para sempre, e que o dia mau nunca vai chegar. Só que a menina dos olhos de Deus não é só um pastor, não é só um obreiro, não. Todos aqueles que fazem a vontade de Deus, eles passam também a ser a menina dos olhos de Deus. Então, é como ele diz, a pessoa ela diz que ama, mas ela mata espiritualmente. Ela não acolhe aquele obreiro, não acolhe aquele assistente, aquele pastor. Ele não tem chance, ele não tem oportunidade. Sabe de uma coisa? E geralmente, para que eles possam se mostrar espirituais, para que eles possam se mostrarem irrepreensíveis, sabe o que eles fazem? Eles usam o nome de Deus. É exatamente isso. E diz, você está sendo punido, você está sendo castigado, você está sendo desprezado, porque é Deus que mandou eu fazer isso com você. Mas se você vê na Bíblia Sagrada, com a prostituta, com o adúltero, com o ladrão, o que Deus dizia? Vai e não peques mais. Deus dava a oportunidade. Deus chamava a atenção, mas Deus ele dava a oportunidade. Deus ele olhava com bons olhos, sabe por quê? Porque o desejo de Deus sempre foi salvar. O Filho de Deus veio a esse mundo exatamente para poder salvar os perdidos. Então era esse cuidado que Deus ele tinha com a prostituta, com a adúltera, com o ladrão. Olha, vai e não peques mais. Eu estou te dando uma chance. Eu estou te dando uma oportunidade. Mas os fariseus e escribas não. Olha, pecou, apedreja ele. Ele tem que morrer. Ele tem que ser assassinado. E é dessa forma que muitos que têm autoridade têm se procedido. Mas a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, o homem também ele vai semear. Bispo Augusto, onde está escrito que eles repreendem em nome de Deus enquanto Deus não mandou fazer nada daquilo? Você pode ver aí, ó, no livro de Ezequiel, no capítulo 13, do versículo, Ezequiel capítulo 13, versículo 6, diz assim, ó, vem vaidade e adivinhações mentirosas os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Quer dizer, Deus nem mandou eles, mas eles disseram, você está sendo punido, repreendido, porque Deus mandou eu fazer isso com você. Veja, e a Bíblia diz que Deus não mandou fazer nada. É uma coisa do homem, é uma coisa pessoal. Mas Deus ele diz que ele vai levantar pastores fiéis que apacentem as ovelhas. Deus ele vai levantar pastores fiéis que vai cuidar dessas ovelhas. Seja no Brasil, seja em Angola, seja em Moçambique, seja na Guiné-Bissau, seja em Cabo Verde, em qualquer parte do mundo, uma ovelha que foi desprezada, um pastor que foi desprezado, a Bíblia diz que Deus mesmo vai recolher esse pastor desprezado, vai recolher esse obreiro desprezado, vai recolher esse assistente desprezado, porque ele diz aqui na palavra dele, no capítulo 13, do versículo 8 do livro de Ezequiel, portanto assim diz o Senhor, como falais vaidade e vede a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor, e a minha mão será profetas que veem vaidade e que adivinham mentira, na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, visto que sim,
visto que andam enganando meu povo, dizendo: a paz, não havendo paz. E sabe o que Deus diz? Deus, ele diz que ele vai punir esse pastor, ele vai levantar pastores do rebento de Davi, que vai trazer essas ovelhas que estão desviadas de tudo quanto é lado, essas ovelhas vão retornar novamente. Porque Deus vai levantar alguém que vai cuidar dessas ovelhas, alguém que vai amar essas ovelhas, alguém que vai perdoar essas ovelhas. E você vai ver isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, se você se sente injustiçado, se você está sendo humilhado, se você está sendo pisado, você pode ter certeza que quem tem autoridade que está fazendo isso com você, você pode ter certeza que essa pessoa ela vai prestar conta com Deus. Eu gostaria que você, através desse vídeo, compartilhasse com o maior número de pessoas possível.